do assunto que me foi proposto ser de autoinfração, nós temos que contextualizar isso e contextualizar dentro do processo administrativo tributário. E toda vez que fala de processo, eu não sou um estudioso em processo, mas acabei fazendo especialização e a advocacia intensa em cima disso fez com que a gente prestasse um pouquinho mais atenção no processo e percebesse algumas características que, para as pessoas que não têm muita afeição com ele, a coisa soa um pouquinho estranha. Olha que interessante. Nós estamos falando, eu gosto muito sempre de reportar a legislação e gosto muito de buscar respostas na norma, né? Afinal de contas, ela foi pensada, ela sofreu um processo de elaboração e surtiu um efeito enquanto standard. Então, ela é a primeira fonte que a gente deve recorrer toda vez que tem um problema jurídico a ser tratado, é recorrer à norma, entender o que ela quer dizer. E eu vou falar de auto de infração, eu não posso deixar de comentar que auto tem uma origem no latim, né? Actus. Nós estamos falando de ato, movimento. E processo é movimento. Processo é aquela ideia de um fenômeno jurídico de sucessão de atos em direção a alguma coisa. Então, nós temos o fenômeno do movimento, nós temos o procadere, o processo, que é para frente, e nós temos auto, a palavra auto, que tem origem também em actus, do latim, que também dá a ideia de ação, de ato e de movimento. O grande ponto é que processo não é um fim em si mesmo. Ele é meio para atingir o resultado. E o resultado que se quer é a pacificação do conflito, aquela ideia de lide, de conflito de interesse configurado por uma pretensão resistida. E compreender a lição lá de Oscar von Billow, desde 1700, que processo e direito material são coisas realmente distintas. Acontece que todas as normas, não é diferente na Constituição Federal, não é diferente nas normas que se dizem tratar direito material, e não é diferente nas normas que se dizem tratar direito processual, que haja uma mescla desses dois campos. Na 13.457, nós temos normas de direito procedimental, processual, mas nós temos normas também de direito material. E saber diferenciar isso é que vai ser o ponto mais importante. Mas, primeiro, norma de direito material é passível de uma interpretação mais ampla. Norma de direito processual, a princípio, não deveria ser. Processo fala de tempo, modo e lugar. É disso que fala o processo. Qual que é o prazo, qual que é a forma, qual que é o modo, e em que lugar que ele se pratica. Tempo, modo e lugar são conceitos que têm uma configuração um pouquinho mais hermética. Entretanto, o doutor Antônio Augusto lembrou bem da discussão que se trava quando vai se falar de prazo decadencial. E aí em outras circunstâncias. Mas trazendo esse conceito de auto, como ato, como movimento, dentro do processo administrativo tributário, que é o contexto que a gente vai tratar, auto como ato de uma autoridade pública, sempre embasado na lei, traz aquela ideia de documentação, de instrumentalização de um direito a ser constituído ou um direito que deve ser transformado ou extinto. Autos de um processo, a gente ouve falar desde as primeiras lições lá de processo civil, são os atos daquele caderno que a gente conhecia, hoje nós estamos tentando migrar para o virtual, mas autos de um processo nada mais são do que aqueles atos todos encadeados dentro desse fenômeno de
movimento em direção de alguma coisa. E o auto de infração, dentro desse conceito, é um documento disciplinado sob uma forma legal, emitido por uma autoridade, sobre um determinado ponto, sobre uma infração tributária. Eu não posso deixar de falar de auto sem antes falar de lançamento. E aí eu trago a fundamentação jurídica, que é básica, que todos conhecem, mas que é importante que a gente relembre. A Constituição Federal, no artigo 146, diz, cabe a lei complementar, e aí nós estamos falando de Código Tributário Nacional, recepcionado com esses status pela Constituição de 88, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição, decadência tributários. E vamos falar de lançamento. O auto de infração é um veículo que traz um lançamento. E o lançamento vem disciplinado no Código Tributário Nacional, por meio dessa competência que lhe foi otorgada, no artigo 142, e lá diz assim: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. E aí vem a conceituação. Assim, entendido o procedimento administrativo tendente a... Eu é que faço esses destaques, né? Verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante de tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A auto de infração, então, tem uma definição própria, lançamento tem a sua definição própria. Não são coisas distintas, o lançamento se manifesta por meio da auto de infração. Agora, olha que interessante, estamos falando de processo, e o processo que a gente conhece, que foi o que mais nos trouxe as informações, né, no período acadêmico e depois disso, nas especializações, é o processo civil, que traz toda aquela formatação exauriente de instrução de provas e tudo mais. Mas é muito interessante que a gente faça esse paralelo. Para a gente identificar um pouquinho melhor o processo administrativo tributário, é possível fazer um paralelo dele com esse processo, que é o processo civil que a gente tanto estudou. Olha que interessante. Quando ele trata de lançamento, ele fala da verificação da ocorrência de fato gerador da obrigação correspondente, determinar matéria tributável, calcular montante, identificar sujeito passivo. O que está acontecendo aqui quando se olha para esses elementos? Nós estamos identificando aqueles elementos que foram identificados lá no direito de ação. Quais são os elementos de direito de ação? Parte expedida e causa de pedir. Para que haja processo, para que haja diálogo, para que haja dialética, eu tenho que ter dois sujeitos, dois ou mais sujeitos, né, que tenham um interesse em um determinado objeto, esses interesses conflitantes, alguém pretendendo, alguém resistindo, e tenho que ter um órgão para dirimir esse conflito. Aqui eu já começo a perceber que a própria norma de direito material começa a trazer identificações de elementos lá do direito de ação que vão desembocar nas características do processo, desse fenômeno de movimento em direção de alguma coisa. Vimos então com auto, vimos a questão do lançamento e vamos tratar agora, para tentar fechar um pouquinho essa ordem de ideias de disciplina do auto de infração, o artigo que cuida das características do auto de infração. Propositadamente, eu fiz aqui alguns destaques para vocês perceberem o seguinte. O artigo 34 da nossa Lei Paulista, 13.457, 2009. O auto de infração conterá obrigatoriamente, aí vem, identificação da repartição fiscal, incisos 2, 3 e 4, identificação do autuado, olha o sujeito aí, descrição do fato gerador, da obrigação correspondente, determinação da matéria tributável e o cálculo do montante tributo devido e da penalidade. Os incisos 2, 3 e 4 dizem com o lançamento. Os demais dizem com o auto de infração. Mas o lançamento também não diz com o auto de infração? Sim, acaba havendo aí uma osmose. Mas
é importante que a gente identifique, porque qual que é o ponto mais interessante de uma regra? É que ela seja compreendida e que ela não tenha defeitos. Então a preocupação é que, ao constituir o crédito tributário, iniciando por meio do lançamento, não haja um defeito tal que isso importe numa nulidade. E aí, daqui a pouco, a gente trata um pouquinho de nulidade. Então, não é só lançar para vocês a ideia dos requisitos ou das características do auto de infração. É primeiro perceber que nele existem elementos que dizem diretamente com o lançamento, e o defeito nesses elementos cria uma nulidade absoluta, sim. E outros defeitos, então vamos chamar esse primeiro rol de nulidade absoluta, né? Esse defeito nele gera um defeito capital que cria uma nulidade absoluta, e outros defeitos que podem ocorrer nos demais tópicos, que são defeitos sanáveis. Defeitos, então, que geram nulidade relativa, e essas nulidades podem ser resolvidas. Como que isso é importante? Gente, o auto de infração, como um documento que visa instaurar o crédito tributário, ele, e submetido ao processo, ao contraditório, à dialética, os argumentos para destruí-lo por parte dos contribuintes são os mais vastos. E vez ou outra não, comumente acontecem defeitos. Mas imaginem vocês, se há um defeito no inciso 6º, indicação do prazo para cumprimento de exigência fiscal ou para apresentação de defesa, é crível que se nulifique de forma absoluta um auto de infração porque houve um defeito na indicação do prazo? A Lei 3.457, e isso me soa muito bem, ela tem essa preocupação, demonstrou essa preocupação no artigo 11 e seguintes, de corrigir os equívocos que possam ocorrer na construção do auto de infração. Então, o que eu quero dizer num primeiro momento é que, se esses equívocos dizem respeito aos incisos 2, 3 e 4, aí fatalmente teremos um defeito capital que cria uma nulidade para que esse auto seja extinto e outro eventualmente seja feito. Mas, identificação da repartição fiscal competente, indicação dos dispositivos normativos infringidos, indicação do prazo, nome legível e assinatura do agente, são elementos importantes do auto de infração. Mas eles não são imexíveis, para imitar o antigo ministro do Trabalho nosso. Eu trago aqui um outro slide onde eu faço essa separação. E jogo um destaque lá no inciso 5º, que fala da indicação dos dispositivos normativos infringidos e dos relativos às penalidades cabíveis, porque lá no Tribunal de Impostos e Taxas, esse argumento ele é bastante recorrente. O auto de infração não indica a capitulação correta. Não, tudo bem. Ele não indica a capitulação correta, mas ele desenha corretamente a conduta no seu enunciado. Se ele desenha corretamente a conduta e houve um equívoco na hora de indicar a capitulação da infração, corrige-se a capitulação e pronto. Mas esse ponto ele é muito recorrente. E eu vejo julgadores dando uma importância bastante relevante para essa questão da capitulação, porque entende que, se mudou a capitulação, muda a conduta. Aí, a gente é obrigado a, antes de tratar desse assunto, recorrer lá ao artigo 11 da nossa lei. O artigo 11 vem e diz: as incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão a sua nulidade. Nulidade aqui é nulidade absoluta. Quando nele constarem elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. Aí, isso, quando fala em natureza da infração e pessoa do infrator, vem me lembrar lá o
direito penal, né? Quando que eu instauro um inquérito? Quando que eu inicio uma investigação? Quando eu tenho fato típico e indício de autoria. Aqui é mais ou menos esse paralelo. Eu gosto muito de enxergar o direito como um sistema. Eu tenho restrições de enxergar o direito no seu minimalismo, sem que ele esteja integrado a uma série de outras normas e sem que a gente faça a interpretação de forma sistêmica. Talvez porque lá no interior a gente não é ista de nada, né? A gente não é tributarista, não é civilista, a gente é um ista, é o generalista. A gente acaba tendo que estudar o direito um pouquinho, em todos os seus rincões, para depois tirar uma conclusão. É o clínico geral. Então vejam, estamos tratando do auto de infração, estamos tratando das suas características, fizemos a distinção daquelas características que dizem com o lançamento, né? E percebemos que o alter ego disso, né, o defeito que puder vir a acontecer, se for possível determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator, corrige-se. Mais uma vez, o meu alerta para que a gente faça a distinção entre processo, direito processual, e direito material. E aí eu ouvia o Dr. Antônio Augusto falar sobre a questão do direito de petição. Veja, todos nós temos direito de petição. Então, se eu tenho lá uma necessidade dentro do procedimento, processo é o fenômeno, né? Procedimento é a parte estampada dele, né? É o que a gente enxerga dele, né? O tempo, o modo e o lugar. Mas eu não tenho lá embaixo declaração, então eu atravesso uma petição e invoco o direito de petição. Aí eu prefiro pedir licença, doutor Antônio Augusto, e fazer uma ponderação. Até para que vocês possam ter o contraponto disso daí. O direito de petição, na minha modesta opinião, ele existe na ausência de critérios de tempo, modo e lugar. Não quando há uma regra. Olha que interessante. É assegurado a todos a ampla defesa, o contraditório e a ampla defesa dentro dos seus meios e recursos inerentes. O que é isso? Eu tenho, lá no processo civil, processo de conhecimento, com todos os recursos que vocês possam entender, com todas as possibilidades de prazo, de competência e regras. E eu tenho alguns outros procedimentos mais adequados, menores, mais adaptáveis àquelas situações. Tem lá o procedimento sumário, já tivemos o sumaríssimo, agora os procedimentos especiais, né? Temos os procedimentos especiais de jurisdição voluntária e contenciosa, todos eles trazem regras. E o processo administrativo tributário traz a sua regra, sim. Se existe, portanto, um feixe de regras procedimentais para aquela situação, eu tenho dificuldade em enxergar que se invoque o direito de petição como substitutivo da ausência de um ou outro instituto de direito processual. Por quê? Porque senão eu posso invocar o direito de petição para tudo, né? Não tem embaixo de declaração, vou invocar o direito de petição e ainda que eu não coloque o nome iuris dele lá, nem precisaria, eu manifesto a intenção de esclarecer a obscuridade, a dúvida ou a contradição. Então eu vejo que isso é uma perturbação ao procedimento. De qualquer forma, o processo administrativo tributário, ele tem os recursos inerentes a ele. Não dá para a gente adotar uma linha mais larga e admitir situações que venham a desvirtuar o próprio dispositivo ou a própria natureza jurídica do que existe lá. A gente tem lá a retificação de julgado, e logo que eu me deparei com a retificação de julgado,
Me veio à cabeça a ação rescisória, ou um embargo de declaração com um efeito infringente, né? Porque havia lá um erro de fato e isso induziu a uma decisão equivocada, e todo mundo sabe que os tribunais detestam dar efeito infringente a embargo de declaração, mas no caso de omissão ele tem sim. Contradição tudo bem, né? Dúvida tudo bem, mas omissão sim. Eu faço um pedido de 10, tenho 2 fundamentos, fundamento A e B. Meu fundamento A não é aceito, mas o fundamento B não foi apreciado. E quando for apreciado, vai ver que o direito me assiste. Tem que mudar. Mas voltando essa questão aqui para o auto-infração, e agora também me ocorreu uma outra situação. Um dia um advogado entrou lá na nossa Câmara e ele queria fazer valer o deferimento de uma prova pericial. Veja, a prova pericial no processo administrativo tributário, ela não é proibida. O que se proíbe é a produção da prova pericial, com todos a complexidade que existe nela. Então, olha, mas dizer que a prova pericial não pode ser produzida porque não está previsto no ordenamento é ignorar a Constituição, que me dá ampla defesa. Então, ela te dá ampla defesa dentro dos meios e recursos inerentes àquele feixe de normas processuais. Fora daquilo não dá. Então muda a lei. Todo mundo lembra, os mais antigos, que o agravo de instrumento era um recurso useiro e vezeiro, não se pagava nem custas dele. Entretanto, ele foi sendo modificado. Hoje ele é a exceção, tem que pagar e está cheio de regra tentando impedir que ele aconteça. Essas situações, gente, nós temos que contextualizar. Elas existem porque a demanda é muito grande e não dá conta de julgar. Então começam lá a súmula 7 do STJ, demais barreiras para a gente não chegar onde a gente quer. Mas o que tudo isso tem a ver com auto de infração? Gente, eu não vou ficar discorrendo características só do auto de infração sem trazer essas importantes informações. Todo auto de infração, ele é criado para ser bom. É criado até para ser criticado. Mas os defeitos nele precisam ser superados. Se são defeitos que não dizem com o lançamento, corrige-se. Se são defeitos que dizem com o lançamento, extingue-se, faz outro auto de infração. E o auto de infração, ele é muito parecido, se a gente fizer essa analogia entre processo e procedimento administrativo tributário, ele é muito parecido lá com o que a gente conhece como petição inicial, né? Porque, como eu já disse, ele traz lá quem que é o autor, quem que é o réu, ou o sujeito passivo, vamos chamar assim melhor, qual que é o objeto, qual que é o pedido. Lá no direito processual você tem o pedido imediato e imediato, aqui você vai ter também. E qual que é a causa de pedir, fatos e fundamentos jurídicos. Isso tudo está no auto de infração. Basta só essa redação dessa peça para que ele esteja aparelhado? Não. É preciso que com ele venham também todos os documentos e informações que comprovem aquela conduta. Então, o artigo 34, parágrafo 1º, traz: o auto de infração deve ser instruído com documentos demonstrativos e demais elementos materiais comprobatórios da infração. Para que isso? Primeiro, para a gente não criar o que se conhece como cerceamento de defesa. Não basta só dizer o fato, tem que demonstrar que ele existe. Se apenas se faz a acusação e não há demonstração, eu que vou me defender, talvez tenha dificuldade de enxergar o contraponto ou a tese para eu criar a antitese. Estamos falando novamente de dialética. Então é inadmissível que o AIN sem prova, vício passivo de provocar o cancelamento do AIN, e tudo que foi descrito no AIN deve ter suporte em elementos de prova e motivação factual. Crédito indevido. Então, cansado de ver auto de infração com crédito devido, vem lá um relatório fiscal, muito bem redigido, dizendo que 3 anos, ou 4, ou 5, ou 6, depois do fato, foi até o local e o local encontrava-se inativo.
possível que depois de 3 anos, ou é bem possível que depois de 2 meses, o local encontre-se inativo. Então, há necessidade de se cercar de elementos para instruir esse auto de infração. O artigo 34, parágrafo 2º, diz o seguinte: ao autuado será entregue uma via do auto de infração, mediante recibo, valendo como notificação, juntamente com cópia dos demonstrativos e demais documentos que o instruem, salvo daqueles cujos originais estejam em sua posse. Então, além de aparelhar o auto de infração com documentos indispensáveis, levar ao autuado todos esses documentos de modo que ele conheça a acusação que lhe é imputada e os motivos pelos quais lhe estão imputando aquela acusação. Questão de evitar o cerceamento de defesa e transparência da ação fiscal. Já falamos aqui das incorreções e elas continuam no artigo 12, no artigo 13 da nossa lei, na linha de correção desses defeitos. E o artigo 12 diz assim: os erros existentes no auto de infração poderão ser corrigidos pelo autuante com anuência ao seu superior imediato ou por este, enquanto não apresentada a defesa, cientificando-se o autuado, devolvendo-se o prazo para apresentação da defesa ou pagamento. Parágrafo único: apresentada a defesa, as correções possíveis somente poderão ser efetuadas pelo órgão de julgamento ou por determinação desse. Então, vejam, são formas de correção dos defeitos que possam existir dentro do auto de infração. A apologia ao defeito, ela não deve ser estimulada. Existe um defeito, esse defeito é capital, extingue-se, vamos refazer. Não, não é, é possível corrigir. Tempo, modo e lugar. Estamos falando de questão processual? Então, vamos corrigir. Então, essa mensagem que eu envio é no sentido de vocês mesmos que são operadores do direito, que estiverem trabalhando com qualquer tipo de processo, especialmente no processo administrativo tributário, cujos recursos, os expedientes de tempo, modo e lugar são menores, atentem-se a isso. Não levantem a bandeira de uma nulidade absoluta onde ela não existe, porque isso tumultua o diálogo. Isso traz perturbação à dialética e, às vezes, desvia da própria discussão que se quer. Dizem que o advogado, a máxima é: se você não pode convencê-los, confunda-os, né? Confunda-os aos julgadores. Mas eu não vejo isso com bons olhos. O argumento por argumentar, ele enfraquece a própria lealdade processual que todos nós temos que ter dentro do processo. E, para encerrar, meu tempo é curto, eu já estourei, quis falar muito de processo. Eu tenho que trazer de novo esse link que que dá sentido ao auto de infração, não é? Não, ainda não é. O 13 ele ainda trata das questões da correção, né, dando ao órgão de julgamento a faculdade de fazer essas correções. Mas o artigo 33, ele diz assim, que já foi citado aqui pelo Dr. Antônio Augusto, ele diz: o processo administrativo tributário, regulado por esta lei, tem por origem a apresentação de defesa em face de auto-infração lavrado por agente fiscal de rendas. Não era assim. A 10.941, ela previa, se eu estiver errado, me corrijam, que, lavrado o auto de infração sem defesa, ele ia para julgamento. E aí, se não houvesse recurso, o Tribunal de Impostos e Taxas nem interferia. Mas agora não. E é isso essa inovação que me pareceu bastante interessante. Porque quando a gente compara o auto de infração a uma petição inicial e tenta comparar a defesa ou impugnação, o nome que queira dar, a uma das respostas do réu, a gente vai ver que lá no processo civil, quem provoca, quem starta o procedimento, a dialética, é a petição inicial, exercício de ação por meio de uma petição inicial. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui provoca-se a instauração do procedimento administrativo tributário e
todo esse feixe de regras é a defesa, é a manifestação de contrariedade ao auto de infração que vai levar essa discussão, essa dialética ao procedimento administrativo tributário e todas as demais fases que vocês vão ter satisfação de ouvi-las nos próximos palestrantes. Vamos falar aí dos recursos, vamos falar com o especial, ordinário e ofício.